Olá amigos, tudo bem? Estamos nós aqui para mais uma palestra. Dessa vez o tema é a cura pelo perdão. É uma palestra que eu já tenho há algum tempo. Inclusive fiz uma repaginação dela, né, para torná-la um pouco mais atual. Na verdade é a segunda palestra que eu tenho sobre o perdão. Vocês podem encontrar uma outra lá no meu canal no YouTube, que o título é Perdoar é um ato de inteligência. E essa daqui, o título é A cura pelo perdão. Vocês vão se perguntar, puxa, mas precisa ter duas palestras sobre o perdão? Será que elas não se tornam repetitivas? Na verdade, vocês vão ver que não, né? O assunto é de extrema importância. Eu fiz questão de fazer essas duas palestras porque eu vejo que o perdão em si, ele é necessário até para curar mesmo as pessoas. E eu passei a fazer até essa ideia, na verdade, fazer essas palestras, a partir do momento que eu entendi a doutrina espírita, né? Que eu comecei a conhecer algumas coisas básicas. Como, por exemplo, quando eu descobri que o espírito pensa, né? E na verdade, o pensamento é a ferramenta do espírito, como, por exemplo, se locomover, como se comunicar e por aí afora, como construir coisas também, né, das suas necessidades, né, como roupas e por aí afora, né, num plano espiritual. Essa questão do pensamento é de extrema importância, porque nós somos espíritos encarnados e nós também pensamos. E o pensamento, dependendo da qualidade dele, né, da forma como você o mantém, ele pode contribuir para você de forma positiva ou negativa. E o que acaba acontecendo? Os pensamentos influenciam nas nossas emoções. Então, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, por exemplo, ela cultiva os pensamentos negativos de mágoa, de ódio, de rancor, de tristeza, que são pensamentos que influenciam no humor da pessoa, influenciam nas suas emoções e, consequentemente, vão acabar influenciando até no seu psiquismo, né? No seu corpo físico. Porque somos energia, nós, através do pensamento, emitimos energias, essas energias elas ficam conosco, elas acabam de alguma forma nos influenciando. Então, perdoar, para mim, é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Porém, é preciso que você entenda algumas coisas. Daí a razão de eu ter essas duas palestras. E daí vocês vão ver, então, agora, como é importante perdoar e por que o perdão, né, é um ato que pode te curar. Então, vamos para a palestra, a cura pelo perdão? Vamos iniciar com uma frase. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Opa, olha que frase interessante. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. De quem é essa frase? Está aqui, ó, Confúcio. Parece ser uma frase simples, né? E até uma frase meio estranha. Como é que não tem importância ser ofendido? Claro que tem, né? Porém, é em cima dessa frase que nós vamos desenvolver a nossa palestra, tá bom? Porém, antes, vamos entender um pouco sobre Confúcio, porque eu acho que é importante para a gente ter uma percepção da profundidade dessa frase aqui que ele cunhou lá atrás. Vamos ver quem foi Confúcio primeiro, tá? Ó, quem foi Confúcio? Pensador e filósofo chinês. Nasceu, né, nascimento em 551 a.C. e morreu em 479 a.C. Quer dizer, é estranho porque antes de Cristo se conta ao contrário o tempo, né? Mas está aqui. Nós estamos falando em mais de 2.500 anos, né, que o Confúcio existiu. Ó, Confúcio não pregava a redenção pessoal do ser humano e nem um caminho para a vida após a morte. Sua doutrina era orientada para a vivência neste mundo. Então, isso aqui é importante a gente entender, porque o Confúcio ele se diferenciava nesse aspecto da filosofia, porque ele buscava observar o dia a dia das pessoas, né? E os seus pensamentos eles eram baseados nessa condição de olhar o dia a dia das pessoas e não ficar jogando para um tempo futuro as suas ideias, né?
Pregava a necessidade de um código de conduta social, onde a atitude individual correta contribuiriam para o bem-estar e equilíbrio da vida em sociedade. Então ele observava o comportamento, ele via que se as pessoas modificassem individualmente o seu comportamento, elas contribuiriam de alguma forma para a vida social, para a transformação da vida social. Os pontos principais de sua doutrina, que influenciou o código de conduta dos chineses, são humanidade, altruísmo, cortesia, sabedoria moral, conhecimento, integridade, fidelidade, justiça, retidão e honradez. Seus princípios geraram o que ficou conhecido como a ética da reciprocidade, ou seja, não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a você. Então, já é de 2.500 anos atrás esse tipo de ideia, né, de você não fazer ao outro aquilo que não é bom para você. Tá certo? Que muitas culturas, né, e muitas filosofias acabaram adotando. Uma vez eu estava falando sobre isso e uma pessoa me interrompeu dizendo, mas espera aí, os chineses já não têm mais esses códigos de condutas hoje em dia. Hoje em dia, não quer dizer que Confúcio não exista, né? Não tenha existido e que ele não tenha o seu código de conduta. Tá certo? É que a China cresceu muito também, né? E se transformou aí num império, na verdade, né? Mas a questão aqui não é a política, a questão aqui é a gente entender o Confúcio em si. Então, de novo, por que é importante entender como é que o Confúcio pensava e por que ele cunhava os seus pensamentos? Mais uma vez eu vou insistir, ele não jogava para o tempo futuro, ele jogava para o dia a dia das pessoas. Nós, entendendo isso, passamos a entender a sua frase. Vamos ver? A inteligência da frase de Confúcio. Para entender a profundidade, coerência, inteligência e o grande ensinamento não patente contido na filosofia de Confúcio, temos de analisar a sua frase utilizando a razão sobre a emoção. Se eu quiser entender de fato a frase dele, eu não posso estar tomado pela emoção, eu tenho que usar a razão. Tá certo? Assim sendo, vamos separar a frase em duas análises. A primeira é a afirmativa de que ser ofendido não tem importância nenhuma. Porque esta primeira parte aqui que incomoda as pessoas, principalmente as pessoas que estão se sentindo, né, magoadas, que estão chateadas, estão incomodadas com a ação de alguém, ou com a atitude, né? Pode ser até de uma pessoa próxima, porque elas se sentem de alguma forma ofendidas, então elas acham que tem importância sim. Porém, lembra que o Confúcio observava o comportamento das pessoas? Lembra que nós temos que usar a razão e não a emoção para fazer a análise dessa parte da frase? Muita gente movida que estão pela emoção tem certa dificuldade em aceitar essa primeira parte da frase. Acabamos de falar sobre isso. Pela experiência, vivência e observação, Confúcio percebeu que não existia ninguém perfeito e erros eram cometidos por todos. O que acontecia na sua observação? Ele reparou que pessoas que se sentiam ofendidas com a ação, né, com a atitude de alguém, também eram as mesmas que acabavam ofendendo outras. Ou seja, eu me ofendi com a atitude de alguém, mas, sem perceber, eu acabei ofendendo uma outra pessoa. Pode até ser em situações diferentes, mas as pessoas, na sua inter-relação, né, na sua forma de viver, né, nos seus contatos com os demais, acabam, às vezes, sem querer, ofendendo outras pessoas. E são as mesmas que se sentem ofendidas com a ação de alguém. Fazendo essa observação que Confúcio cunhou essa primeira parte da frase, olha, ser ofendido não tem importância nenhuma. Por quê? Porque todo mundo se ofende. Em maior ou menor grau, todo mundo que está num processo de experiência humana, nesse processo de inter-relação, uma hora ou outra acaba se ofendendo, como também acaba ofendendo alguém. Por isso que não tem importância. É nesse aspecto. Tá certo? Assim, ofender e ser ofendido faz parte da natureza do ser humano,
que ainda caminha lentamente para a sua ascensão. Se conseguirmos deixar a emoção de lado e utilizarmos a razão, aceitando nossa real natureza, concluiremos que realmente ser ofendido não tem importância nenhuma. Porém, eu vou insistir, para entender, a gente tem que usar a razão e não a emoção. Nós temos que pensar com o cérebro e não com o fígado. Porque quando você está com a emoção tomando sua conta de você, você estará com raiva, está com ódio, não é o seu pensamento, né? Não é o cérebro que está te ajudando, é o fígado. Você destila um sentimento, você destila uma energia que, além de te prejudicar, também acaba indo para o outro, tá? Você adensa aí o universo, né, com essa energia deletéria que você está produzindo. Então, para entender esta primeira parte da frase, precisa usar a razão. É preciso deixar a emoção de lado e passar a pensar sobre o assunto, sem a paixão, sem a emoção. Usar o cérebro ao invés do fígado. Tá bom? Vimos a primeira parte, agora nós vamos ver a segunda. Aí nós vamos ver que a retroalimentação é que é o problema. Tá bom? Na segunda parte da frase, Confúcio faz um alerta muito sério sobre um ponto que é normalmente ignorado pela maioria das pessoas: a retroalimentação da emoção vivenciada, a não ser que você continue a lembrar disso. Então veja, ser ofendido não tem importância nenhuma. Por quê? Porque todo mundo se ofende. Uma hora que você pode estar se sentindo ofendido, mas você pode ter ofendido outra pessoa, faz parte. Agora, passa a ter importância quando você continua a lembrar da ofensa. Aí sim ser ofendido ganha uma importância. Só que o que está acontecendo na verdade é você que está retroalimentando aquela emoção vivenciada com a ofensa. A coisa aconteceu, já passou, e você fica alimentando. Aí, ser ofendido ganha importância. Tá certo? A ofensa já aconteceu, você já sofreu, se magoou, mas não esqueceu. Pelo contrário, continua alimentando a mesma energia por conta própria, sem que haja uma decisão pensada e muitas vezes sem uma nova ação do outro. Olha que interessante isso aqui. Sem que haja uma decisão pensada e às vezes sem que haja uma nova ação do outro. Isso que a gente tem que prestar atenção e usar o raciocínio. Você decide, vou me magoar com isso, vou ficar chateado com a ação daquela pessoa, Você não decide isso, essas coisas vêm, é da emoção, tá certo? Porém, você continuar pensando no assunto, aí já não é mais decisão do outro, passa a ser uma decisão sua. É o que eu chamo aqui de retroalimentação da emoção vivenciada. Às vezes, sem uma nova ação do outro. Às vezes a pessoa fez uma coisa, seguiu adiante, você, por não conseguir esquecer, por não conseguir perdoar, fica ali remoendo aquela mesma coisa. Às vezes dá um descanso, mas aí você vê a pessoa, volta de novo. As pessoas nem fez nada, mas volta. É você decidindo, alimentar. Não depende mais do outro. Isso é de extrema importância para a gente entender. Por isso que ele falava, ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que você continue a lembrar disso. Aí ganha importância por quê? Porque você agora, por sua própria conta, é que está mantendo essa energia ruim com você. Já não depende mais da outra pessoa. Por ser uma decisão não pensada, às vezes a pessoa fala assim, mas como é que pode ser uma decisão não pensada, né? Se é uma decisão, foi pensada. Às vezes não. Ela é instintiva.
tá certo? É a parte da sua inteligência que você não controla, ela é automática, né? Por ser uma decisão não pensada, você, sem o uso da razão, perde o controle e a emoção toma conta, sem o devido equilíbrio. O que eu quero falar aqui com uma decisão não pensada é porque você não tem o equilíbrio e você não pensa sobre o assunto, tá certo? Viver situações de emoção por algum tempo é natural e não causam sérios problemas. Porém, ao alimentarmos unicamente e exaustivamente um determinado sentimento, principalmente o negativo, entramos no processo de retroalimentação. O que eu quero dizer com isso? Você vivenciar uma situação de estresse, de chateação, de mágoa com alguém, é normal, porque todos nós vivenciamos isso. O que não é normal é você ficar insistindo em alimentar aquilo, às vezes até com a pessoa estando distante de você. Nós temos situações aqui que são seríssimas, coisas de anos e anos. Há relatos na doutrina espírita de espíritos que estão há centenas de anos retroalimentando esses sentimentos, levando, para a vida posterior, né? Voltando novamente como obsessor da pessoa. Quer dizer, um absurdo, quando na verdade as pessoas estão sofrendo, né? A pessoa que alimenta isso está sofrendo por uma razão que ela mesma está descontrolada, né? Ela mesma está alimentando. Quem é que tem o poder de cortar isso? O outro. Tem muita gente que acha assim, não, basta que o outro venha me pedir perdão, aí isso aí vai passar. Não é bem assim. Tem muitas pessoas que não perdoam. Tem pessoas que, por não perdoar, elas acham que é a forma que elas têm de se vingar do outro, né? Porque o outro se arrependeu, veio pedir, aí você fala, não perdoou, porque é a tua forma de devolver aquilo que você sentiu para o outro. Você se satisfaz, né? Por um período, mas na verdade vai descobrir que você está infeliz com isso, porque isso não é bom para nenhum dos dois, nem para você e nem para o outro. Se você manter a retroalimentação, né, eu coloquei aqui, que mantido, causará em nós mesmos sérios transtornos psíquicos, espirituais e até físicos, ocasionando diversas doenças. Nós não sabemos, às vezes, por que estamos doentes. Tem pessoas que vivem doentes, não sabem por quê, só que esquece de olhar lá para o seu íntimo, esquece de olhar como é que está a sua emoção, esquece de olhar, ou pelo menos não sabe nem que tem que olhar para o seu comportamento em relação às atitudes dos outros. Gente, tem pessoas que sofrem e não perdoam outras que sequer conhecem. Eu falo assim, como isso é possível? Ora, tem pessoas que ficam alimentando sentimentos negativos por outras, que às vezes estão andando na rua, vou dar um exemplo besta, a pessoa está andando na rua e joga lá um copo, um lixo, qualquer coisa na rua, você nem conhece aquela pessoa. Como você acha aquela atitude dela errada, aquilo te indigna, né? Você fica indignado, você fica, nossa, como é que pode? Você não conhece a pessoa, você a está julgando e condenando e está trazendo para você um sentimento ruim que não deveria estar com você. Porque você não tem controle sobre a pessoa, você não sabe quem ela é, você não tem a mínima ideia do que faz ela agir do jeito que ela age. Então, ficar retendo sentimentos negativos sobre pessoas é a pior coisa que você pode fazer na tua vida. Tá bom? Confúcio descobriu há 2.500 anos atrás o que a medicina moderna pregou na atualidade. Nós somos 100% responsáveis por nossas próprias doenças, que tiveram origem em sentimentos não controlados de pesar, mágoa, rancor, tristeza, raiva, ódio e desejo de vingança. Puxa, é tudo isso? Sim. Quando você deixa de perdoar a ação de alguém, você está alimentando esses sentimentos aqui, de pesar, de mágoa, de rancor, tristeza, raiva, chegando ao ódio e ao desejo de vingança.
tá? Basta você pensar, puxa, esses sentimentos não são bons. Realmente não são. Só que você os está mantendo, entende? Assim sendo, o perdão das ofensas alheias e também o auto-perdão são essenciais e indispensáveis a uma vida saudável e equilibrada, tanto física quanto espiritual. O desencarnado também sofre. Eu já falei aqui e vou repetir. Tem pessoas que desencarnam levando mágoas, levando sentimentos de ódio, de rancor, e aí elas continuam alimentando isso no plano espiritual. E aí, de repente, passam a ser os objetos, né, da sua desdita, são os que ficaram, e aí ficam aqui, vou usar um termo que talvez vocês não gostem, fica aqui atazanando a vida dos que ficaram. Desencarnou, deveria seguir, mas não consegue se desprender, fica preso a esses sentimentos, que são sentimentos que provocam, né, energias negativas, ficam perturbadas e acabam atrapalhando a vida dos demais, né? Além de atrapalhar a sua própria vida. Bom, até aí nós estamos entendendo que o perdão é importante, mas vamos ver por que é importante. E nós vamos pegar agora Jesus como um exemplo, tá? Porque Jesus, ele insiste no perdão. Antes, porém, vamos entender uma coisa. Como é que a doutrina espírita enxerga Jesus? Jesus, para a doutrina espírita, é um dos espíritos mais evoluídos, né, que estiveram entre nós. Ele é utilizado como guia e como modelo a ser seguido, né, da sua doutrina, dos seus ensinamentos e por aí afora. Então ele é um espírito que tem essa capacidade, essa grandiosidade espiritual, e ele veio até nós aqui na Terra, viveu um período aqui conosco. O ensinamento dele, então, passa a ter uma importância muito grande para nós, se nós o interpretarmos dessa forma, né? Como o irmão mais velho que veio aqui trazer uma lição para a gente. Né? E ele, na sua doutrina, nos seus ensinamentos, ele ensinou uma série de coisas, mas ele insistiu muito com o uso do perdão. E por que ele insistiu? Porque ele nos conhecia, ele sabia das nossas necessidades, ele sabia que o não perdão é o que causa, né, os problemas para as pessoas, que traz doenças, e aí ele foi falando, toda oportunidade que ele tinha, ele falava do perdão. Vamos ver algumas, só para a gente lembrar? Perdoai as ofensas que te fazem, para que Deus também perdoe vossas ofensas. Olha, isso aqui é básico, está em Marcos 11, 25, 26. Perdoai as ofensas que te fazem, para que Deus também perdoe as vossas. Não tem a ver com o que Confúcio falava? Ser ofendido não tem importância nenhuma, por quê? Porque todo mundo se ofende. Então, perdoai as ofensas, para que Deus também perdoe as vossas. Significa que você se sente ofendido com outro, mas você também ofende. Pode não ser o mesmo, mas ofende outros. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. O que é uma pessoa misericordiosa? É uma pessoa que perdoa. É uma pessoa que não guarda mágoa, não guarda rancor, e por aí afora. Reconcilia-te o mais breve possível com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Olha que recado interessante, né? Olha, é melhor você se reconciliar com seus adversários, enquanto você está a caminho com ele. Porque se você não se reconciliar e você desencarnar antes, você vai levar arrependimentos com você e por aí afora. Mas se ele, né, teu adversário, desencarnar antes de você, ele pode virar um perseguidor teu. Entendeu? Se alguém te bater numa face direita, lhe apresentes também a outra. Olha, isso aí é agir com perdão, né? E esquecer de fato as ofensas. Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe então Jesus, também eu não te condenarei. Vai e não peques mais.
Essa mensagem aqui que está lá em João 8, 10, 11, ela é um pouco mais completa, né? Porque é aquela passagem da mulher adúltera. Jesus poderia condená-la. As pessoas não queriam condenar aquela mulher. Aí o que ele propõe? Olha, aquele dentre de vós aí que estiver sem pecado, joga a primeira pedra. O que Jesus estava, na verdade, propondo às pessoas? Que fizessem um raciocínio, né? Mais ou menos parecido com aquela ideia que o Confúcio tem: todo mundo se ofende, todo mundo ofende alguém. Então tem alguém aqui que possa, de alguma forma, condenar alguém por um erro? Aí ele, com talvez a autoridade que ele tinha, ele poderia condenar, mas o que ele fala para ela? Ó, vai, eu também não te condeno, vai, não peques mais, você aprendeu uma lição, né? Aqui, ó, quando ele estava, né, num momento crucial da sua vida, ele ali sendo crucificado, do que ele foi pensar, meu Deus do céu? Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Olha o nível, olha a importância do perdão. Um ser como esse, né, iluminado, ali, sendo maltratado, vai lembrar de quê? Perdoai-os, não sabem o que fazem. Vamos usar esse exemplo aqui. Quantas pessoas a gente fica magoado e de repente você vai descobrir lá na frente que a pessoa não sabia nem o que estava fazendo. A pessoa não tinha noção que estava te ofendendo. A pessoa sequer imaginou que poderia estar te causando algum tipo de dissabor. Cabe a gente entender isso aqui, tá certo? Finalizando, olha, o Jesus falou tanto do perdão, né? Que Pedro, incomodado, foi falar com ele. Olha o que o Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Pedro achava que 7 vezes já estava bom, né? Aí Jesus fala: não vos digo, né, que perdoais até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, não é para a gente ficar fazendo conta, né, e nem ficar anotando num caderninho ali, meu caderninho do perdão, e vou ficar ali anotando, né? Hoje dá para usar Excel, tá? Você cria uma planilha Excel, não é nada disso. Perdoar 70 vezes 7 vezes, significa você perdoar indistintamente. De preferência, o ideal é não se ofender. Tá bom? Bom, gente, vamos ver agora então a cura pelo perdão. A medicina moderna e estudos realizados em universidades de renome apresentam-nos vários experimentos que confirmam o perdão como um poderoso meio de cura. Charlotte Willett, acho que deve ser assim que se fala o nome dela, né? Professora de psicologia do Hope College, em Michigan, nos Estados Unidos, realizou uma experiência com 71 voluntários. Ao lembrarem de algo que os fez sofrer, registrou-se aumento na pressão sanguínea, batimentos cardíacos e da tensão muscular. Porém, ao se imaginarem entendendo e perdoando, se mostraram mais calmos, caindo a pressão sanguínea e os batimentos. Ela fez uma experiência de que forma? Ela colocou lá os 71 alunos voluntários numa determinada sala, todos eles com aquela aparelhagem que mede, né, as condições sanguíneas, batimentos cardíacos e tal das pessoas, e os colocou para assistir um filme desses de terror mesmo, esses filmes que trazem sentimentos ruins, né, de pesar e tal. E registrou, nos 71 voluntários, registrou-se nessa situação. Depois colocou também esses 71, num outro momento, para assistirem filmes que elevam, né? E que fazem a pessoa se sentir emocionada, mas num sentido assim positivo. Ela descobriu então que houve modificações. Aí ela fez uma nova experiência, que é essa que eu relatei aqui, né? Pedindo para eles pensarem em situações de estresse que eles vivenciaram. Tá certo? E depois pediu para eles acalmarem e pensarem como se estivessem perdoando ou esquecendo aquela situação ou entendendo a situação. Constatou-se aí então mudanças, né, no sistema imunológico,
nas pressões e por aí afora, mostrando o quanto que o pensamento e o quanto que as emoções influenciam no nosso físico. Tá certo? Bom, tem o Dr. Fred Luskin, que é este que está aqui. Ele é PhD, professor da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu não sei se ele continua ainda, tá, gente? Mas na época que eu preparei essa palestra aqui, ele era o professor, né, lá da universidade. Ele também é diretor e fundador do projeto Para o Perdão da Universidade de Stanford. Dá para imaginar, vocês tinham noção de que existe, né, um projeto na Universidade de Stanford voltado para o perdão? Ora, é uma universidade, né, estudando o assunto perdão, inclusive criando um projeto, naturalmente que tem a ver com a história aqui do Fred Luskin, tá bom? Ele vivenciou uma experiência de traição de um grande amigo e teve de aprender a perdoar para adquirir paz. Quer dizer, então ele vivenciou uma situação ruim na vida dele, tá? E como professor, né, ele estava percebendo que aquilo estava atrapalhando a vida dele. Os alunos estavam, né, perceberam a diferença. Ele já não era mais aquele professor, né, que vinha com aquela alegria, aquela tranquilidade. Ele vinha meio cabisbaixo, meio triste, meio, né, se sentindo inconformado e tudo. Coisas que fazem com que as pessoas que se magoam ao extremo e que não esquecem, acabam vivenciando, as pessoas se apagam. E ele percebeu que eles tinham se apagado perante os alunos, perante a si mesmo, perante as suas crenças, perante as aulas, coisa que ele gostava de fazer. Até que ele parou e falou, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso encontrar paz, eu não estou bem. Tá certo? Então ele criou um projeto dentro dele mesmo, de mudanças de atitudes. O que ele fez na verdade? Aquilo que eu venho falando para vocês desde o começo, é preciso usar a emoção, ou melhor, a razão sobre a emoção. É preciso pensar, deixar o assunto, o problema de lado e raciocinar sobre ele. Foi o que o Dr. Fred Luskin fez. E aí ele escreveu um livro, olha, em 1999, O Poder do Perdão. Uma receita provada para a saúde e a felicidade. Esse livro está aí, ele está em português, tem aqui em português também, tá bom? Ele relata aqui a experiência dele e mostra mais ou menos os passos que a gente tem que tomar para perdoar. Tá? Eu trouxe uma entrevista dele, eu fiz uma edição, na verdade, né, de uma entrevista longa, eu peguei um trecho só, porque eu acho que é importante a gente ver o próprio autor. Porque uma coisa é eu estar falando aqui, a outra é a gente ver o autor em si falando do tema. Então vamos ver o Dr. Fred Luskin falando? There are two ways that I have defined forgiveness. The simplest is to simply say that no matter what has happened in any of our lives, at this moment we can be at peace. That forgiveness is the experience of being at peace right now, no matter what story, no matter what drama, no matter what has occurred 5 minutes ago or 5 years ago. And so I refer to forgiveness as an assertive, a creation of peace in the present. The second aspect of it, that's the most simple and that's the easiest for people to grasp. That the second part of it is that we are the ones who created the lack of peace. So we're the only ones who can remedy that situation. That life happened and then we objected to life. And it was our objecting to our own life, saying, no, this is not the way this life should have been, it should have been that way. Our objecting to our own life causes emotional and physical and spiritual turmoil. Forgiveness is the resolution of our objection. It really has nothing to do with life or the people in it, because life just happens in all of its myriad of experiences and arisings, and we object to part of it. So forgiveness is, in that context, again, it's making peace when you didn't get what you want.
And that allows an umbrella. The first part of it is the most important, which is you're making peace. But the second part is you're making peace with some situation or experience where you didn't get what you want and you objected to it. Bom, vocês viram, né, que o Dr. Fred Slansky fala da experiência que ele teve, que tem duas maneiras, né, que ele encontrou ali de perdoar. Não sei se dá para acompanhar direitinho, talvez seja interessante vocês voltarem, porque foi eu que fiz a edição do vídeo, mas está ali um médico americano, professor, né, de uma universidade, que criou um projeto de perdão na universidade, falando sobre o tema de uma experiência que ele mesmo vivenciou. E hoje ele está ajudando muitas pessoas a perdoarem através da sua experiência. Tá bom? Seguindo, vamos ver a contribuição dos espíritos com relação a esse tema. Nós já vimos aqui, né, a contribuição filosófica lá de Confúcio, nós já vimos que Jesus falou sobre o tema, nós já vimos que a ciência, né, está estudando o assunto, mas e o que os espíritos falam sobre isso? Quer dizer, o que é que a gente pode tirar de ensinamento da doutrina para nos ajudar nesse processo aí de compreensão da importância de perdoar? Vamos ver? Somos constituídos na essência por energia, e existe afinidade e sintonia de pensamentos e fluidos. Ou seja, todo pensamento emitido se sintoniza com pensamentos semelhantes emitidos por outros espíritos, quer estejam encarnados ou não, criando a linha mestra de afinidade de valores, ideias e ideais, adensando a própria psicosfera dos seres. Nossa, parece uma coisa complicada, mas eu vou tentar explicar melhor. Somos espíritos, nós pensamos, emitimos energia. Essa energia, ela fica à parte conosco e ela sai, né? Ela vai para o universo. E encontra espíritos que estejam vibrando, né, e pensando e sintonizando na mesma faixa. Isso significa que eu sou o artífice, ou seja, eu mesmo é que construo a minha própria psicosfera, com os meus pensamentos. E eu também vou me sintonizar com espíritos que estejam na mesma faixa de sintonia. Por que isso é importante? Porque bons pensamentos, atitudes boas, pensamentos de gratidão, de paz, vai fazer com que você se sintonize com espíritos que estão na mesma faixa. Agora, sentimentos negativos, né, sentimentos ruins de mágoa, de ódio e rancor, vai fazer com que a sua faixa vibratória baixe, né, sua energia, e você vai sintonizar nessa mesma faixa. Então, aquele seu sentir de mágoa, de tristeza, de ódio, ele acaba sendo amplificado por outros espíritos, inclusive alheios a você, que também estão na mesma faixa. Tá certo? Entendemos então que dependendo dos nossos pensamentos e atitudes, atrairemos nossas companhias espirituais e também as pessoas que nos circundarão. Eu estava falando aqui da questão dos espíritos, mas nós também vamos atrair pessoas que estejam na mesma faixa. É importante a gente entender isso, porque dependendo da forma como você se vive, né, os valores que você cultiva, a forma como você enxerga o mundo, as coisas, como você se interrelaciona, você vai acabar atraindo pessoas que estão mais ou menos parecidas, né, com o seu íntimo, para você. Uma vez eu estava falando sobre isso numa palestra, e uma pessoa falou assim, mas puxa, eu tento ter pensamentos bons e tudo, por que eu só atraio tranqueira na minha vida? Bom, você tentar ter pensamentos bons é uma coisa. Agora, como é que você se enxerga? Como é que você se trata? Você tem capacidade, por exemplo, de se perdoar? Você tem capacidade, por exemplo, de se entender? De se aceitar do jeito que você é? De ter gratidão pela vida? De não ficar resmungando o tempo todo? De não se achar... Ou seja, aí é um caminho longo para a gente entender que não basta só tentar pensar, precisa entender como é que você se trata, né, como pessoa. A maioria dos seres que habitam a Terra, encarnados e desencarnados, é importante entender isso, tá? Ainda estagiam em níveis de evolução primário.
prescindindo de aprendizados tão básicos que nos colocam em condição de não superioridade e de não julgamento a ninguém, conforme aconselhou Jesus. Não julgueis. Lembra? Não julgueis, porque com a mesma medida que vós julgardes, vós também sereis julgados. Lembra do Confúcio? Ser ofendido não tem importância nenhuma. Por quê? Não julgueis, porque com a mesma medida você também vai ser julgado. Tá certo? Olha uma analogia aí, né? Das frases. E o que significa isso aqui? Estamos aqui na Terra, todos nós aprendendo. Não existe professor aqui. Está todo mundo num processo de desenvolvimento, de aprendizado, né? Cada um de acordo com as suas necessidades básicas. Nós não somos espíritos superiores encarnados. Está todo mundo aí, né? Que eu falo aqui de evolução primária, de desenvolvimento. Os espíritos que já estão num nível superior não precisam reencarnar, entende? Eles não precisam viver no corpo físico. Se nós estamos aqui vivendo num corpo físico, significa que temos coisas a aprender. Tá certo? Assim sendo, errar faz parte do aprendizado e da evolução dos seres, e ninguém em sã consciência pode dizer que jamais errou ou que nunca errará. Como é que você aprende uma lição? É não fazendo? Você pode olhar, você viu que a pessoa fez uma coisa lá que não foi boa, você vai falar, puxa, isso não é bom. Mas tem pessoas que precisam vivenciar a experiência para aprender. E através dos seus erros, elas vão se modificando. É através da inter-relação, né, que a gente se desenvolve, e não simplesmente agindo, né, como alguém que não se envolve nas coisas. É preciso vivenciar. E os erros é que nos transformam, desde que a gente os reconheça, tá certo? Então, quando uma pessoa vem pedir perdão para você, ou quando você vai pedir perdão para uma pessoa, significa que houve um processo aí de trabalho, de entendimento que você errou. E vem o arrependimento, e isso faz parte do processo de crescimento seu, como faz parte do processo de crescimento do outro. Isso que é importante a gente entender. Perdoar, então, é candidatar-se a receber perdão dos seus próprios erros, que com certeza acontecem ou ainda acontecerão, além de libertarmos de uma energia danosa que cedo ou tarde vai se revelar através das doenças. Eu estou falando aqui que eu posso ter errado e o outro errou, mas também pode ser que eu venha errar mais para frente. Vai saber. Aquilo que eu condeno no outro hoje pode ser coisa que eu fiz lá no passado, numa outra existência, e que eu aprendi as duras penas. Ora, se eu de repente aprendi lá as duras penas, hoje eu não posso ficar condenando no outro. Eu tenho que tentar ensinar o outro, tá certo? É assim que a gente vai se desenvolvendo. E quem garante que se eu estiver vivenciando uma experiência igual a do outro, né, se eu tentar me colocar no lugar dele, se eu não vou fazer igual? Só vivendo para saber a experiência, tá certo? Só vivendo a mesma experiência. E talvez com as mesmas intensidades, né, com as mesmas ideias, para a gente saber se a gente agiria diferente. Tá bom? Não existe nenhum ser humano que evoluirá e crescerá espiritualmente sem o convívio e a interação com outros seres, exercitando a paciência, a benevolência, a indulgência, a renúncia e a caridade. Se você quer se desenvolver espiritualmente, você tem que exercitar essas coisas que estão aqui, ó. Paciência, benevolência, indulgência, renúncia e caridade. Assim você se desenvolve como ser espiritual. Vou contar para vocês uma historinha aqui do Dalai Lama e o perdão, para vocês verem interessante essa história, tá? Conta que o Dalai Lama estava lá num congresso, acho que ele estava falando para as pessoas, e de repente uma pessoa, depois do final do congresso, né, faz aquelas filas das pessoas para conversarem com ele, e uma pessoa chegou diante dele e começou a falar umas coisas, né, de uns sentimentos que ele tinha, que ele estava contrariado com as coisas que o Dalai Lama tinha dito. Como tem muita gente que deve estar contrariado com as coisas que eu estou falando aqui.
porque estão sentindo ódio, sei lá, estão sentindo rancor, ficam, esse cara está falando um monte de besteira aí. É mais ou menos isso que aconteceu com essa pessoa. E ela foi tirar satisfações com o Dalai Lama tentou explicar para ela, inconformada, foi lá e deu um tapa na cara do Dalai Lama. E saiu revoltada, porque as pessoas tiraram ele dali, né? O Dalai Lama ficou surpreso, mas como tinha mais pessoas na fila, o Dalai Lama, né, continuou atendendo as outras, e a pessoa foi embora. Passada uma semana, o Dalai Lama estava lá no mesmo congresso, fez a mesma... Novamente a fila, quem aparece na frente do Dalai Lama? A mesma pessoa. Só que dessa vez a pessoa falou assim, olha, Dalai Lama, eu refleti muito, eu pensei muito sobre o que eu fiz, e eu vim aqui pedir perdão ao senhor. Aí o Dalai Lama olhou para ele e falou assim, mas do que você está falando, meu filho? Não, porque semana passada o senhor não deve estar se recordando, eu bati na sua cara. Aí o Dalai Lama olhou para ele e falou assim, mas isso não foi a semana passada? Ou seja, foi a semana passada, meu filho. As coisas, né, fluem. Você aprendeu lições com isso, você se remoeu talvez aí né? E você se modificou, você se arrependeu e veio aqui pedir perdão, mas isso aconteceu semana passada. Ou seja, então o Dalai Lama não ficou guardando, né, a lembrança de alguma coisa, porque ele tinha muito mais coisas importantes a fazer, principalmente vindo de alguém que ele desconhecia, alguém que ficou inconformado. O Dalai Lama, se ele tivesse aceitado a ofensa, talvez ele não ficasse ali se remoendo, não estaria ali na semana seguinte fazendo a sua palestra, né? Estaria ali pensando na pessoa, destilando ódio contra a pessoa. A resposta dele, mas isso não aconteceu a semana passada? Significa o seguinte, as pessoas que erram e depois reconhecem os seus erros, elas já não são mais as mesmas. Ficou lá no passado. As pessoas se modificam. E os erros e o reconhecimento do erro é um grande processo de transformação. Aliás, Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos, né? Tem um item lá no Livro dos Espíritos que é penas e gozos futuros, ou seja, lá para o futuro. Ele pergunta assim, quando é que um espírito, né, ou uma pessoa que cometeu equívocos e erros, ela começa um processo de recuperação dos seus erros para a sua transformação? Sabe qual foi a resposta? Curtinha. A partir do momento que se arrependa. Olha, a partir do momento que a pessoa se arrependeu, ela reconheceu os seus erros, ela começa um processo de transformação. É o que o Dalai Lama tentou falar para a pessoa, mas isso não foi a semana passada? É para a gente pensar sobre isso, tá bom? Afinal, qual o verdadeiro significado do perdão? Vamos ver? Perdoar é libertar-se de uma energia deletéria que não deveria estar conosco, pois nós mesmos a produzimos ao não aceitarmos que alguém errou conosco. A pessoa vem e fez, eu não aceito. Eu não aceito. A pessoa fez, mas eu não aceito. Mas eu não considero se ela poderia fazer diferente, se ela tem capacidade para ser diferente, se aquilo não faz parte da natureza dela. Eu não aceito. E aí eu fico com essa energia. Perdoar significa tirar essa energia, que eu estou pensando que foi por causa do outro. Não, foi você que decidiu ficar com essa energia. Entende? Estagiamos em níveis básicos de aprendizado. Assim, sofrer pelo erro do outro, sabendo que você mesmo também pode errar, é por demais insano. Essa frase, eu mudei ela, tá? Ela era diferente. Eu dizia aqui no fim, ó, sofrer pelo erro do outro, sabendo que você mesmo também pode errar, é burrice. Mas aí eu achei que vocês não iam me perdoar. Né? Por isso que eu coloquei, é por demais insano. É insano você, sabe, ficar sofrendo pelo erro do outro, quando você mesmo também pode errar. É por isso que perdoar é um ato de cura, pois permite que você se liberte dessa energia ruim, que apesar de ter sido iniciada pelo erro alheio, foi produzida e é inteiramente mantida por você mesmo.
O erro foi alheio, mas quem produziu energia foi você, e quem decidiu manter ela com você foi você. Tá bom? Isso que a gente tem que entender. Porém, é preciso entender que perdoar não é o mesmo que esquecer. É necessário aceitar que o que está feito e que o passado está além do nosso controle. No entanto, o modo como sentimos e reagimos ao passado, não. Isto sim está totalmente sob o nosso controle. Vamos lembrar do Dalai Lama? Mas isso não foi a semana passada, meu filho. Fez. Está lá atrás. O que é que eu tenho controle agora? É sobre o presente e sobre o futuro. Eu vou continuar alimentando e retroalimentando esse sentimento ou eu posso modificar as coisas? Somos seres em constante evolução e precisamos aprender uma maneira de lidar com nossos erros e fracassos, pois são eles que nos instruem na forma que giremos em futuras situações semelhantes. Se eu não pensar sobre o assunto, se eu não pensar sobre os meus erros, se eu não pensar sobre as coisas que me incomodam, eu posso continuar mantendo esses mesmos erros. Se eu pensar sobre eles, pode ser que eu trabalhe o meu mental, trabalhe a minha forma de enxergar as coisas, para que eu não os cometa mais lá na frente. Isso é de extrema importância para a gente entender, porque nós somos seres racionais. Eu vou passar mais um videozinho para vocês. E mostrar para vocês como a gratidão, né, ela é importante para a saúde física. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final da palestra, tá bom? Então, esse vídeo, vocês vão ver que ele é o Dr. Roberto Calil e o Dr. Álvaro Avezum. Ambos são cardiologistas, são médicos cardiologistas. O Roberto Calil é do Hospital Sírio-Libanês e o Álvaro, né, Avezum, é do Hospital Oswaldo Cruz. Porém, o Dr. Álvaro tem um extenso trabalho aí de analisar, né, o quanto que o pensamento, o quanto que as atitudes, o quanto com a forma como você enxerga a vida influencia na sua saúde. Nós não estamos falando que perdoar é um ato de cura? Assistam o vídeo e vocês vão ver que são mais médicos agora confirmando o que a gente está falando aqui na palestra. Tá bom? Vamos lá? Bom, estamos aqui com o Dr. Avezum. O Álvaro é um pesquisador conhecido da cardiologia, dos pesquisadores, diretor de pesquisa do Hospital Oswaldo Cruz e livre-docente da Faculdade de Medicina. Então, vamos falar um pouquinho, você que estuda muito o assunto, aliás, sua tese de docência, não sei se teve relação com isso ou não, sobre espiritualidade e medicina. Não, Calil, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro que nós médicos, nós temos que desmistificar que isso seja um assunto de religião. Isso é um assunto da ciência. Então a ciência tem que investigar a espiritualidade no processo de adoecimento e no processo de evitar o adoecimento. Nessa área, nós temos que diferenciar o que é religião, sistema de crenças, dogmas, sistemas, religiosidade, ou quanto as pessoas que têm uma religião seguem, vão à missa, vão ao culto, vão à sinagoga, fazem leituras pertinentes. Mas espiritualidade envolve a nossa maneira de reagir a situações desfavoráveis ou adversas da vida. E aí, tem indivíduos que perdoam, outros não. Tem indivíduos que têm compaixão, outros não. Tem indivíduos gratos, outros não. O que isso tem a ver com a ciência? É passível de ser avaliado na ciência por meio de questionários, disposição ao perdão, gratidão, otimismo, altruísmo, propósito de vida, e isso tem implicação no aumento de sobrevida. Então veja que questão interessante. A nossa maneira de reagir à vida, em casa, no trabalho, na via pública, pode ser o pontapé inicial do processo de adoecimento cardiovascular e mesmo para câncer também. Como assim? Por exemplo, um indivíduo que não perdoa, ele fica ruminando, ele tem uma descarga de hormônios que são nocivos. Imagina um indivíduo que não perdoa por meses, anos ou décadas. Então, todos os dias ele está bombardeando as artérias, ele tem vasoconstrição, a artéria fica mais fechada, ele pode aumentar a formação de coágulo dentro das coronárias pelo simples processo de não perdoar. Isso é cientificamente comprovado? Nós temos estudos de associação, isso já é um pontapé inicial, e temos a associação mostra que o indivíduo que não tem prontidão ao perdão,
tem mais chance de desenvolver doença coronária. Isso é Está científico. associado, é científico. O segundo ponto e a intervenção. Quer dizer que se nós ensinarmos o indivíduo a perdoar, ele pode ter redução de eventos. Tem sugestão preliminar muito boa mostrando que aqueles que fazem um programa para aprender a perdoar, olha que coisa interessante, quer dizer que é possível tornar-se grato, perdoar? É possível. E esses indivíduos tendem a ter menos isquemia, falta de sangue no músculo cardíaco. Então nós estamos entrando numa outra, sim, uma nova área. Que é outra área e outra etapa da medicina, talvez, sim. Não sei. E talvez, Calil, isso que eu coloco ainda merece comprovação. Mas vamos só, né, ousar um pouco nesse momento aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. E se, no nosso processo de adoecimento, tudo começar na maneira que nós reagimos à nossa vida. Nós vamos ter que rever a medicina, porque o que a gente vê hoje é quando a doença se manifesta. Mas quando a doença se manifesta, pode ser tarde. E se o processo iniciou porque o indivíduo não é grato, porque o indivíduo é raivoso, porque fica ressentido, magoado, nós temos que rever tratamentos, prevenção e mesmo abordagem nossa com os pacientes. Bem interessante, né? Então, faz parte do estilo de vida, né? Total. O estilo de ser da pessoa, é isso? É, assim estilo de ser. Eu concordo que estilo de vida, às vezes a gente pensa. Eu é que alimentação. ranheta o tempo inteiro, estou morto, então. Mas vamos pensar o seguinte: você ranheta por uma boa causa, eu acho que essa ranhetismo não é problema. Eu sou um ranheta. Mas dentro, não, quer dizer, eu estou com os dias contados. Acho que não. Quem é que sabe o que vai aí dentro, né? Então, tchau, pessoal. Porque se a teoria do Dr. Álvaro estiver certa, eu devo estar prestes a partir. Não diga isso. Porque eu ranheta mas veja o seguinte. Eu sou um ranheta, entendeu ou não? Eu entendo. Agora vamos supor, se lá dentro, você não é aquele indivíduo que fica colocando mágoas no congelador, que não fica ressentido, que não fica reeditando. Eu só ranheto. É só na hora. Depois está tudo bem? Reto com tudo. Então, mas eu acho assim... Tá sol porque tá sol. Tá chuva porque tá chuva, entendeu? Mas você sofre com isso? Se o indivíduo não sofre com isso, então tá tudo bem. A questão é ficar sofrendo. Acordar e dormir com aquela questão não resolvida por falta de talvez um bom ajuste às situações da vida. Eu gostaria até de comentar, Calil, que não tem nenhum ser humano no planeta que não tenha essa circunstância. Dentro de casa, no trabalho, na sociedade, de relacionar-se e na hora de se relacionar, usar os sentimentos errados. Então aquilo que a religião, por milênios algumas por séculos, vinham falando, é interessante do ponto de vista religioso. Mas o que nós estamos falando é como falando de ciência. Nós não estamos falando de religião, não tem nada. Nem criticando religião, nem julgando. Nós estamos falando em ciência. Exatamente. E eu acho que é função da ciência comprovar, porque isso torna o mundo melhor. Você concorda que, aumentando a atividade física e a alimentação saudável, as pessoas vivem mais? E se, de novo, colocando um novo capítulo, se a nossa maneira de viver nesse aspecto dos sentimentos, edificantes ou negativos que a gente usa, for o pontapé inicial de adoecimento ou de evitar que a gente adoeça. Porque envelhecer com pequenos adoecimentos faz parte, mas a questão é você interromper a vida com eventos fatais, e eu diria, eventualmente, antes daquilo que seria planejado pelo estilo de vida. Claro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bastante interessante. Bom, eu fiz questão de trazer o vídeo porque são dois cardiologistas falando, né, do assunto. O Dr. Álvaro Avezum aí é um médico, né, que cultiva muito essa questão da espiritualidade como um processo de ajudar na cura. E até de ajudar também num processo das pessoas se deixarem, não se enfermarem, tá certo? O pensamento influenciando, né, na sua saúde física, de extrema importância. Agora vocês imaginem o quanto que o perdão também não pode ajudar. Estamos caminhando para o final da palestra e eu vou apresentar aqui para vocês agora os 9 passos para o perdão. Esses 9 passos que eu vou apresentar aqui lembra do Dr. Fred Luskin? São do livro do Dr. Fred Luskin. São os passos, né, que ele aplicou nele e que ele ensina, através lá naquele programa do perdão da Universidade de Stanford, ele ensina para as pessoas conseguirem se curar, né, para as pessoas conseguirem retomar as suas vidas de forma jovial, de uma forma com uma energia boa. Né, não ficarem lá para baixo, se sentindo mal, aquela coisa toda. Vamos ver então os 9 passos para o perdão?
Primeiro, saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu e seja capaz de expressar o que há de errado na situação. Então é preciso que você, para este passo, né, é preciso que você pense no que aconteceu, tá? E ver se tinha alguma coisa de errado na situação. Assuma o compromisso consigo mesmo de fazer o que for preciso para se sentir melhor. O ato de perdoar é para você e ninguém mais. Isso é somente para você. Então, olha que interessante. O seu compromisso é com você. Quem está sofrendo, quem está se sentindo, né, é você. Então, quem precisa de paz é você. E assuma isso com você. Não vai ficar alardeando por aí. Isso aqui é inteligente, sabe por quê? Porque você vai, por exemplo, chama um amigo ou uma amiga. Olha, estou pensando em perdoar. Sabe o que teu amigo ou tua amiga vai dizer? Imagina, não vai perdoar, não. Aí vai te lembrar, fez isso e isso. Não. Mas quem está sofrendo é o teu amigo ou tua amiga? Ou é você? O compromisso é seu, porque quem está sofrendo é você. Tá certo? 3. Entenda seu objetivo. O que você procura é paz. Perdoar não significa reconciliação com a pessoa que o perturbou e nem se tornar cúmplice dela. Olha que interessante esse pensamento. Você precisa de paz e perdoar significa você... Lembra que eu falei? Atirar numa energia ruim de você. E não significa você se tornar cúmplice da atitude do outro, né? E nem se reconciliar também com o outro. A pessoa pode continuar lá vivendo a vida dela, ela vai continuar fazendo as coisas delas, mas você cortou aquilo que te incomodava, porque você precisa de paz. 4. Tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Reconheça que o seu aborrecimento atual vem de sentimentos negativos, de desconforto físico de que você sofre agora. E não daquilo que o ofendeu ou agrediu há 2 minutos ou 10 anos atrás. Olha que interessante, não importa se foi há 2 minutos, há 10 anos atrás. Né? Você precisa ter essa perspectiva correta, né? De que o aborrecimento e os sentimentos, o desconforto físico que você sofre, é por você. E não daquilo que aconteceu lá atrás. É o que o Confúcio fala, né? O ser ofendido não tem importância nenhuma. Tá? A não ser que você continue a lembrar. Que é o que ele fala aqui, né? Precisa você ter perspectiva correta das coisas. No momento que você se sentir aflito, que é a 5, né? No momento que você se sentir aflito, pratique técnicas de controle de estresse para atenuar os mecanismos de seu corpo. Há várias técnicas e atitudes para isso. Procure várias técnicas, tem técnicas de relaxamento, tem técnicas de você pensar de forma diferente, tem técnicas de você tentar se colocar no lugar da pessoa, ou seja, aí a psicologia pode te ajudar nisso, tá? Mas o importante é você não ficar mantendo essa energia com você. O importante é você pensar que você precisa libertar disso e buscar nessas técnicas uma forma de relaxar, né? Em relação ao assunto. 6. Desista de esperar de outras pessoas e de sua vida coisas que elas não escolheram dar a você. Reconheça as regras não cobráveis que você tem para a sua saúde ou para o seu comportamento e dos outros. Isso aqui também é importante. O que ele está dizendo aqui? Às vezes a gente fica inconformado, a gente fica chateado, a gente fica revoltado com coisas que a gente não tem controle. Nós, por exemplo, acabamos nos revoltando contra Deus, questionando Deus pelas atitudes, pelas coisas que acontecem, pelas nossas perdas, por exemplo. Então a gente acaba não perdoando a Deus, a gente acaba não perdoando uma situação que a gente não tem controle sobre ela. Por exemplo, a perda de um ente querido. Nós não temos controle. Então eu ficar sofrendo por causa disso, vai me ajudar em quê? É para pensar sobre isso. Lembre-se mesmo que você pode esperar e merece saúde, amizade e prosperidade, mas procure se esforçar para consegui-los. Porém, você sofrerá se exigir que essas coisas aconteçam quando ainda fragilizado, sem o devido poder de fazê-las acontecer. Olha que interessante. Então ele está pedindo aqui que você se fortaleça,
que você realmente esteja certo, né, de que o que você está fazendo vai ser bom para você. Porque se você tentar fazer isso no momento que você está fragilizado, é possível que você sofra mais ainda. Entende? Por isso que você tem que usar a inteligência para isso. Abster-se, né, da emoção. Como eu brinquei lá no início da palestra, né, não é pensar com o fígado, mas é pensar com o cérebro. Tá certo? 7. Coloque sua energia em alcançar seus objetivos positivos por um meio que não sejam através de experiência que o feriu. Em vez de reprisar mentalmente a sua mágoa, procure outros caminhos para os seus fins. Olha, o que ele está falando aqui é o que o Confúcio disse lá, né? Ficar retroalimentando. Olha, ser ofendido tem importância se você ficar lembrando disso. Ele pede para você buscar outro tipo de experiência, né? E não ficar reprisando aquela experiência que te feriu. Porque se você ficar pensando naquilo, você não vai conseguir perdoar nunca. E não vai conseguir trazer paz para você. Lembre-se, né, 8º, lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor vingança. Em vez de se concentrar nas suas mágoas, o que daria poder sobre você à pessoa que o magoou? Aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. Olha, gente, essa daqui é de extrema importância para a gente entender. Parece que é uma coisa assim, né, de alguém que é orgulhosa. Não. Quando ele fala aqui, a sua melhor vingança é você estar bem, né, em vez de você ficar se concentrando nas mágoas, olha o que ele fala aqui. Você se concentrar nas mágoas vai dar poder à pessoa. Então a pessoa fez as coisas para você, ela te magoou, te chateou de alguma forma, ela de repente está distante de você, mas ela continua exercendo poder sobre você. Mas é ela ou é você que está dando esse poder para ela? É isso que nós temos que pensar. Na verdade, o poder que ela tem sobre você é porque você está deixando, é você que está retroalimentando esse tipo de sentimento. Né? E aí ele fala ainda, ó, aprenda a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor, ou seja, corta isso, vai buscar outras maneiras, né, de você vivenciar as coisas. Não fique alimentando sentimentos negativos, procure elevar os seus pensamentos, tá certo? Eu costumo inclusive indicar para as pessoas para que elas trabalhem com a caridade, que elas façam ações caridosas, né? Porque é a melhor forma de você esquecer coisas negativas. É uma forma de você mostrar gratidão pela vida e você se posicionar de forma diferente. 9, por fim, evite apresentar-se como coitado. Modifique a sua história de ressentimento de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Passe de vítima a herói na história que você contar. Isso também é interessante. As pessoas magoadas, chateadas, elas ficam contando as mesmas histórias. Ai, porque ai. E às vezes as pessoas até se afastam, falam, vem de novo com aquela mesma ladainha. Não consegue esquecer e vem... Não, mude a sua história. É melhor você contar uma história de alguém que foi lá e perdoou. Você sabe, vai sair diferenciado, você vai ser como um herói, aquele que conseguiu perdoar aquela mágoa. É melhor você agir assim no mundo e você se comportar desta forma e conversar com as pessoas dessa forma, do que daquela da ladainha, como eu sofri, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Tem pessoas que adoram, né, disputar um campeonato de sofrimento. Parece que elas acham que quanto mais sofrimento elas externarem, quanto mais coitadas elas forem, elas vão alcançar um lugarzinho melhor lá no plano espiritual. Esqueçam, não é isso. Se você ficar alimentando esse tipo de energia, você vai se posicionar numa situação ruim no plano espiritual, porque você não vai conseguir se desprender. Então, ao invés de ficar lamentando e lamuriando, esqueça e siga perdoando. Se transforme, conte a história daquele que perdoou. É melhor do que ficar, né, se lamuriando pela vida. Por quê? Porque você vai ficar doente e vai acabar trazendo problemas sérios para você. Perdoar é um ato que cura. Temos que lembrar isso.
aqui eu finalizo a minha palestra. Agradeço muito a atenção de vocês. Peço perdão se me alonguei um pouco, mas como vocês veem que perdoar é um ato que cura, vocês vão me perdoar, tá certo? Agradeço muito, gente. Visitem ali a minha página no Facebook e o meu canal no YouTube. Para você achar ambos, procurem para o Edson Figueiredo, tá bom? Muita paz e tudo de bom para vocês. Obrigado pela atenção.